E se eu te dissesse que a sua realidade pode mudar completamente na próxima hora? Que aquilo que você vem esperando, dinheiro, amor, oportunidades, uma virada, um alívio, uma resposta, pode finalmente se concretizar. Não um dia, não quando for a hora, mas agora. Porque é exatamente isso que está prestes a começar a acontecer. E não, isso não é chute, não é suposição, não é apenas pensamento positivo. Isso é um processo específico, um ajuste interno, que já ajudou muitas pessoas a destravar resultados e acelerar aquilo que elas estavam tentando fazer acontecer há tempo demais. E hoje você vai aprender como aplicar isso do mesmo jeitão. Se você está pronto para parar de esperar e começar a receber, já faz o seguinte: curta este vídeo, se inscreva no canal e escreve nos comentários já porque quando este vídeo terminar, você não vai apenas acreditar em manifestação, você vai entender por que funciona e como colocar em prática. Vamos começar. A maioria das pessoas passa a vida em modo de espera, esperando a chance perfeita, o momento ideal, a confirmação, cenário certo, esperando as condições mudarem para só então se permitir acreditar. Mas e se eu te dissesse que o esperar não é necessário? E se a habilidade de criar exatamente o que você quer já estivesse aí dentro? E o que faltasse fosse apenas uma mudança simples, uma virada de chave, para liberar esse mecanismo. Isso aqui não é sobre torcer, não é sobre fazer de conta, não é sobre repetir afirmações enquanto no fundo você continua pensando: será que vai dar certo? Isso é mais direto do que isso. É algo que, quando entendido, muda tudo. E existe um motivo pelo qual algumas pessoas parecem atrair oportunidades, amor, dinheiro e recomeços como se fosse natural, enquanto outras ficam anos tentando, lutando, se frustrando e recomeçando do zero. Isso não é azar, não é favoritismo do universo, é porque essas pessoas entenderam algo fundamental sobre como a realidade responde. Pensa numa situação simples: você faz uma compra online, com entrega no dia seguinte. Depois de comprar, você passa o dia inteiro em pânico achando que não vai chegar. Você fica duvidando o tempo todo. Você passa o dia atualizando o rastreio de 5 em 5 minutos com medo de que o pacote simplesmente desapareça do mapa. Não, você simplesmente sabe, está a caminho, e essa certeza é exatamente o ingrediente que faz a manifestação funcionar. A maioria das pessoas trava porque deixa a mente controlar o tempo. Elas desejam, e imediatamente entram em quando vai acontecer. Elas pedem, e logo em seguida, entram em porque ainda não veio. Elas querem, e então começam a medir, comparar, duvidar, checar sinais, e é isso que impede de acontecer. Manifestar não é esperar. Manifestar é saber, é alinhar a sua energia, a sua identidade, a sua expectativa de um jeito tão completo com o resultado que a realidade começa a se reorganizar. Por tempo demais as pessoas transformaram manifestação num processo complicado, cheio de regras, etapas, rituais, listas infinitas. Mas a verdade é simples: você não precisa de anos. Você não precisa merecer depois de sofrer mais um pouco. Você não precisa esperar a vida permitir. A virada acontece no instante em que você muda o seu estado interno. E existe uma forma específica de fazer isso. Quando você aplica, as coisas começam a se mover rápido. Rápido de um jeito que assusta quem está acostumado com demora. E eu vou te dizer mais: este é o tempo de transformação. Não importa quando você esteja ouvindo isso, se chegou até você, o timing está certo. Você não está aqui por acaso. Aquilo que você deseja já está, de alguma forma, se aproxima. E hoje você vai aprender como reivindicar isso. Agora presta atenção nessa metáfora. A mente é como um GPS. Você coloca um destino. O sistema calcula uma rota e te guia passo a passo. Ele não questiona se você merece chegar. Ele não debate se vai levar anos ou meses. Ele apenas segue as coordenadas. Se você erra uma saída, o GPS recalcula. Ele não entra em crise. Ele encontra outro caminho. A sua mente faz a mesma coisa. No momento em que você decide com clareza uma intenção, a sua mente começa a ajustar a sua percepção, os seus pensamentos, as suas escolhas e até o jeito como você enxerga oportunidades, tudo para combinar com o destino. O segredo está em confiar no processo e sustentar o foco no resultado.
Porque se você acredita que tudo demora, a sua mente vai criar um mundo em que tudo demora. Se você acredita que precisa ser difícil, a sua mente vai manter você em histórias difíceis. Se você acredita que isso leva anos, a sua mente vai organizar pensamentos, atitudes e até a forma como você reage ao mundo para confirmar essa crença. Não é questão de sorte, não é questão de esforço cego, é questão de programação. A maioria das pessoas limita, sem perceber, a velocidade com que coisas boas podem acontecer. Elas acreditam que sucesso só vem com anos. Elas acreditam que relacionamento só acontece depois de muita luta. Elas acreditam que dinheiro é sempre pesado. Elas acreditam que mudança é lenta. Mas isso não são verdades universais. São configurações internas. E a realidade tende a se ajustar ao seu nível de certeza. Se você decide que precisa demorar, vai demorar. Se você permite que possa acontecer mais rápido, o caminho abre. Muita gente cita Joe Dispenza quando fala sobre isso. A ideia de que o cérebro se acostuma ao passado e repete os mesmos pensamentos e emoções por anos. E que quando você muda o seu estado de ser, você cria novas possibilidades. E dentro desse tipo de abordagem também aparece a linguagem do campo quântico. A noção de que existem possibilidades já disponíveis, e que a versão de você que já vive o que deseja existe como potencial. A ideia central aqui é: você não cria do zero, você se alinha. E pensa num outro exemplo. Existem pessoas que recebem um diagnóstico, e ouvem vai levar X tempo, e ainda assim evoluem mais rápido do que o esperado. Nem sempre isso significa milagre. Muitas coisas entram em jogo e tratamento médico é crucial quando necessário. Mas o ponto aqui é: a expectativa e o estado interno influenciam profundamente como a pessoa atravessa um processo. E também existem estudos clássicos de placebo, mostrando que expectativas podem alterar percepção de sintomas e respostas do corpo. Não como mágica, mas como efeito real de crença e contexto na experiência. O princípio por trás disso dentro desse tipo de roteiro é: a mente e o corpo respondem ao que é aceito como real. E a mesma lógica aplicada à manifestação. Tempo não é o centro. O centro é alinhamento. O centro é convicção. Você já reparou como algumas pessoas manifestam oportunidades como se fosse inevitável? Não porque são especiais, não porque têm mais sorte, mas porque não ficam se alimentando de dúvida. Elas não colocam tudo numa linha de daqui 5 anos. Elas decidem, começa agora. E quando a mente entra nessa firmeza, a realidade começa a se rearranjar. Você encontra um contato no momento certo. Você recebe uma mensagem inesperada. Uma porta abre por um caminho que você nem considerava. Pensa em alguém que decide mudar de carreira, e dias depois aparece uma proposta. Pensa em alguém que para de perseguir amor com ansiedade, e justamente aí conhece alguém. Pensa em alguém que estava travado, e de repente vem uma chance. Isso não acontece por acidente. Acontece por alinhamento. O passado não manda no seu futuro, a menos que você deixe. Só porque algo demorou antes não quer dizer que precisa demorar de novo. E aqui está uma verdade simples. O que mais acelera a manifestação não é uma técnica secreta, não é um ritual, não é uma lista de passos, é um estado de... É a certeza inabalável de que o que você quer já está resolvido. Não é torcer, não é querer, é saber. Porque quando você entra no eu tenho certeza, você não está apenas dizendo palavras, você está assumindo um lugar interno onde aquilo deixa de ser possibilidade e vira fato. E esse é o ponto que a maioria ignora. Eles tratam o desejo como algo distante, lá na frente. Mas o motivo de parecer distante é simples. A mente ainda não aceitou aquilo como real. Dentro desse tipo de ensino, costuma-se dizer: o campo não responde ao que você quer, responde ao que você... Se você é alguém esperando, sua vida reflete espera. Se você se torna alguém que já recebe, a vida começa a refletir recebimento. No momento em que você para de esperar e começa a saber, a realidade acompanha. Mas como é sentir certeza de verdade? Pensa no seu nome. Se alguém te pergunta: tem certeza que esse é seu nome? Você não faz esforço para acreditar. Você não precisa repetir 1000 vezes. Você apenas sabe. Essa é a qualidade de convicção que você precisa trazer. O problema é que muita gente deixa uma brecha.
Eu quero, mas eu espero só que seria bom se. E essa brecha vira atraso. Quanto mais inteiro você está, mais rápido as coisas respondem. Convicção parcial gera resultado misto. Convicção total muda o jogo. E agora a parte importante. Por que uma hora? Porque isso tem a ver com o funcionamento da mente. Se você diz eu quero que aconteça em um ano, sua mente ganha tempo para criar resistência, analisar demais, levantar dúvidas, lembrar traumas, procurar motivos para não acreditar. Mas uma hora é curta o bastante para você não ter tempo de se sabotar. Você não entra no labirinto mental. Você simplesmente sustenta a expectativa. E expectativa firme é poder. Agora pensa no agricultor. Ele planta a semente e não desenterra todo dia para ver se cresce. Ele rega, cuida e confia no processo. Manifestação é igual. A maioria planta o desejo, e em vez de cuidar, começa a cavar. Cadê? Por que não veio? Será que funcionou? Será que eu fiz certo? E esse cavar é a energia do não ter. A chave é plantar com certeza e permitir que se desdobre. O subconsciente responde ao que é vivido internamente como real. Quando você acredita com força, seu corpo muda, emoções mudam, postura muda, atenção. Por isso o estresse atrai mais estresse. A pessoa vive no estado emocional do medo. Mas quando você aprende a viver no estado emocional do desejo realizado, você para de vibrar a falta e começa a vibrar presença. Agora vamos falar do flow. Você já teve um momento em que tudo se encaixou, sem forçar, sem correr atrás, sem obsessão. As coisas simplesmente fluíram. É nesse estado que as manifestações costumam acontecer mais rápido. E a maioria erra, por dois lados. Ou força demais, tenta controlar tudo, vira ansiedade e obsessão. Ou vira passividade, não faz nada e chama isso de entrega. O segredo é equilíbrio, intenção clara. O certeza é abertura para o como. É como empinar uma pipa. Se você puxa demais a linha, ela cai. Se você solta demais, ela perde direção. Mas se você encontra o ponto certo, ela sobe com leveza. Manifestar é isso, direcionar sem sufocar. E como você constrói esse nível de certeza? Reprogramando. A mente aprende por repetição. Se você repetiu por anos, isso demora. Seu cérebro cria trilhas que confirmam isso. Se você começa a repetir e sentir, isso pode vir rápido. Você começa a criar novas trilhas. Neuroplasticidade é o nome que muita gente usa para explicar o cérebro muda com prática, com repetição, com emoção associada. Pensa em atletas. Eles não treinam só o corpo, eles ensaiam mentalmente. Eles vivem a vitória antes de ela existir no placar, e por isso performam melhor. O corpo aprende o caminho. Você pode fazer o mesmo. Quanto mais você se vê como alguém que manifesta com facilidade, mais fácil fica. Porque sua identidade guia suas decisões, seu foco, suas oportunidades. E agora vem a virada. E se você decidir agora, neste instante, que está concluído, não mês que vem, não ano que vem, agora, no momento em que você larga hesitação e entra no já está resolvido, você acelera tudo. O universo, nessa linguagem, não responde ao relógio, responde ao alinhamento. E o alinhamento se mede pela certeza. E aqui vai um ponto crucial. Depois que você declara certeza, não fica checando a cada 5 minutos. Não fica pedindo sinal. Não fica implorando confirmação. Porque checar compulsivamente é a energia do ainda não tenho. E isso manda para você mais ainda não. Se você pediu um pacote com entrega rápida, você não passa o dia refém do rastreio. Você confia que está vindo. Faça igual. Outro ponto, guarde isso para você por uma hora. Não saia contando para todo mundo, porque a dúvida alheia, mesmo sem intenção, contamina. Pessoas projetam medo, e se não der, e se for difícil, não crie expectativa. Proteja a sua certeza. E você não precisa ficar parado uma hora meditando. Na verdade é melhor seguir seu dia, porque quem sabe que vai receber não coloca a vida em pausa para esperar. Quem sabe, vive normal. Como respirar, você não precisa ficar lembrando. Você simplesmente sabe que o próximo ar vem. Essa é a naturalidade da certeza. Agora é com você. Não espera amanhã. Não espera o momento perfeito. Escolhe uma coisa grande ou pequena.
e reivindica internamente com firmeza. Assume, já está em movimento, e então solta. Segue seu dia como alguém que já foi atendido, porque assim que você para de questionar, para de esperar, para de torcer, e começa a saber, tudo muda. As coisas aceleram, as coincidências aparecem, as portas começam a abrir. Você é mais poderoso do que te ensinaram. Seu estado interno, sua identidade, sua certeza, isso molda sua realidade de um jeito que muita gente subestima. Você não veio aqui para lutar eternamente. Você não veio aqui para esperar migalhas. Você veio para criar. Então decide agora. Chega de dúvida. Chega de hesitação. Chega de viver pedindo permissão para o que é seu. Anda no mundo com a certeza de que as coisas trabalham a seu favor. Sente como quem já está recebendo. Age como quem já está alinhado. Porque quando você incorpora essa certeza, a realidade responde. E se essa mensagem fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo, e você não vai querer perder. E agora eu quero saber o que você vai manifestar com essa prática. Escreve aqui embaixo, declara com convicção, reivindica, já é meu, e então observa o que acontece. Até a próxima. Continue acreditando, continue criando, e principalmente continue sabendo, porque o seu futuro já está a caminho.